Evangelho segundo Lucas, a partir do versículo de número 14, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 25. Vou ler o texto da palavra de Deus. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderá enfrentar o que vem com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhes uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Queridos irmãos, eu queria falar sobre o que é ser um discípulo de Jesus. O que é ser um discípulo de Jesus? E seguir a Jesus é muito mais sério do que se imagina. Há uma conceituação nos nossos dias e uma dimensão sobre o que é ser discípulo muito equivocada e muito distante daquilo que Jesus diz para nós, o que realmente é ser um discípulo. O versículo de número 25 diz que grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse. Jesus está falando com aquela multidão que estava seguindo. Jesus se volta para aquela gente e ele traz aqui uma palavra extremamente dura. O linguajar de Jesus aqui é forte. A expressão de Jesus aqui é direta. E qual é o assunto que ele tem para falar com aquela multidão que está atrás dele? Sobre o que é realmente ser um discípulo do Senhor. E a primeira coisa que Jesus coloca é que para ser discípulo é preciso amar o Senhor. Versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e sua mãe, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo o seguinte: para ser discípulo é preciso amar o Senhor. Agora aqui, meus irmãos, principalmente no texto original, no texto grego, a expressão que está aqui não é a expressão aborrecer. E talvez aqui os irmãos vão se escandalizar com o que Jesus disse. Mas é preciso entender dentro do contexto, dentro daquele que está dizendo, que é o próprio Cristo Jesus. O verbo no original é o verbo odiar. E ele está olhando para aquela multidão e falando assim: aquele que não odiar seu pai, a sua mãe, seus irmãos, suas filhas, não pode ser meu discípulo. Jesus foi contundente. E ele falou aquilo que era para chocar o coração daquelas pessoas, para deixar bem claro que o amor dele é primordial, tem que ser acima de qualquer coisa, senão não pode ser meu discípulo. Mas é claro que Jesus não estava aqui incitando ninguém a odiar no sentido literal seu pai, odiar a sua mãe, seus irmãos. Não é isso. Mas como é que nós sabemos que não é isso?
Pela própria postura de nosso Senhor, pelo seu caráter, pela sua perfeição. Capítulo 15 de Mateus, ele conversando com os fariseus, que davam um jeitinho de burlar a lei do Senhor, para não cuidar dos pais, dos seus parentes. Jesus fala o seguinte, Jesus cita aos fariseus o 5º mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. Então é claro que quando ele diz que precisa odiar, não é o sentido literal. No começo do Sermão do Monte, Jesus está sentado com os seus discípulos, uma multidão ali, e ele diz o seguinte: vocês já ouviram esse ensinamento: amar o próximo e odiar o seu inimigo. Jesus diz o seguinte: eu porém vos digo, vocês vão amar o inimigo e orar por aquele que vos persegue. Então, o sentido ali, quando ele diz vocês têm que odiar, não é um sentido literal. O que Jesus está dizendo? Os intérpretes olham para esse texto, os tradutores, e entendem que Jesus está usando esse verbo em termos de comparação. Tem que odiar o pai e a mãe, senão não pode ser meu discípulo. Você não pode amar a Cristo no mesmo grau que você ama o seu filho e sua mãe, de jeito nenhum. O que Cristo está dizendo é o seguinte: para ser discípulo é preciso amar o Senhor sobre todas as coisas. Tanto é que os tradutores traduzem da seguinte maneira: aquele que não ama menos o seu pai, que não ama menos a sua mãe, não pode ser meu discípulo. Essa é a ideia por trás. Embora ele tenha usado o verbo odiar, que era para chocar aquela multidão. E eles entenderam o que Jesus estava dizendo. Quantas vezes Jesus falava uma parábola, contava uma ilustração, o mesmo ensinamento, e quando as pessoas não entendiam, os escritores tratavam de escrever isso. Os discípulos não entenderam a parábola. Os apóstolos não entenderam o que Jesus. E depois, mais à frente, ele ia explicar. Nesse texto não temos isso, porque a multidão entendeu bem o que Jesus estava, o recado que Jesus estava dizendo. Havia muita gente que estava seguindo Jesus porque achava bonito, era moda. Jesus falou assim: não, para ser discípulo é preciso amar o Senhor. Mateus 10, que é o mesmo contexto, a expressão que Mateus coloca é o seguinte: Jesus dizendo, 10:37, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, essa é a essência dos ensinamentos de Jesus. E para ser discípulo, você tem que amá-lo acima de pai, de mãe, de dinheiro, de posição social, tudo. E ele fala: senão não pode ser meu discípulo. Aliás, me permita usar o texto original novamente, não para exibição particular, que seria pecaminoso, mas para interpretar o texto. Em Mateus 10:37, quando diz quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, a expressão mais do que a mim, traduzido em português, é uma preposição. Em grego é hiper. Hiper significa no lugar dele. Jesus está dizendo o seguinte: quem ama o seu pai e a sua mãe no lugar de mim. É claro que está errado essa expressão, mas assim, literalmente, quem ama o seu pai e a sua mãe no lugar de mim, ou seja, no meu lugar, não pode. Se você coloca a sua esposa, seu filho, sua posição social, seu poder, a beleza, no trono que pertence a Cristo, Cristo está dizendo: você não pode, nem que você queira ser meu discípulo, você não pode ser. Porque para ser discípulo é preciso amar o Senhor. O que dá a entender nesse texto, meus irmãos, é que naquela multidão, muita gente estava seguindo a Jesus sem saber o que é ser um discípulo do Senhor.
São Francisco de Sales, um religioso francês que viveu entre o século XVI e o século XVII, tem uma frase que expressa um pouco de como deve ser o nosso viver como discípulos de Cristo. Francisco de Sales, que escreveu várias obras de espiritualidade. Ele disse o seguinte: deve-se viver neste mundo como se tivéssemos o espírito no céu e o corpo no túmulo. Comecei a pensar sobre essa frase. Bom, se eu tiver com o meu espírito no céu e o meu corpo no túmulo, é porque eu já morri. Mas Francisco de Sales ensinou a sua igreja, diz o seguinte: é assim que o cristão deve viver, como se o seu espírito já estivesse nos céus e o seu corpo na tumba. E é isso que Paulo já ensinava. Morri para a lei para viver para Deus. Na carta aos Colossenses ele diz: busquem as coisas que são do alto, que está Cristo assentado à destra do Pai. Pensai nas coisas que são lá de cima, não nas que são terrenas. Então, ser discípulo, meus queridos irmãos, é amar o Senhor acima de todas as coisas. Eu creio que com isso dá agora a entender a expressão de Jesus, que Jesus usa aqui em Mateus 14. A segunda coisa é que para ser discípulo é preciso sofrer pelo Senhor. Versículo 27. E qualquer... Querem ler comigo, por favor? É o Lucas 14, 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pode ser meu discípulo. Martinho Lutero tem duas expressões que ele usa em latim para definir a vida do cristão e o seu sofrimento por amor a Cristo. Ele usa a expressão Christiani, em latim significa cristão, isso é plural, e Cruciani, que é portador da cruz. Martinho Lutero diz o seguinte: os cristiani são cruciani. Os cristãos são portadores da cruz, deve carregar o seu Senhor dentro dele, deve amar o seu Senhor, dar a sua vida e não jamais negar a sua fé. Por isso ele deve carregar a cruz dentro de si mesmo. Jesus está dizendo àquela multidão que tinha que ouvir: ó, vocês estão me seguindo? Para ser discípulo é preciso amar o Senhor, mas para ser discípulo é preciso sofrer pelo Senhor. Eu não sei se metade daquela multidão virou as costas e foi para casa, não sei. Mas quem é que gosta de sofrer nessa vida? Mas é isso que Jesus está dizendo. Agora, o que significa cruz? Cruz é símbolo de perdas e danos. Quantas famílias nos arraiais da história do nosso país, pessoas que, quando se converteram ao cristianismo, as famílias tiraram do seu testamento aquela pessoa porque ela se converteu a Cristo. Ser cristão é isso, é cruz, sofrer pelo Senhor. Eu conheci, não sei se já contei isso, mas se contei, peço permissão para contar de novo. Conheci um presbítero da minha cidade, e nos tempos idos, lá atrás, ele tinha um armazém. Vocês sabem o que é armazém? Sabem, né? Tinha um armazém lá nos rincões de Minas, das Minas Gerais. Quando ele se converteu a Cristo, as pessoas deixaram de comprar no seu armazém, e a igreja da cidade começou a falar para o povo da cidade que não era para comprar no armazém daquele protestante. E aquele homem teve que vender o seu armazém, mudar de cidade para poder sobreviver. Jesus diz o seguinte: qualquer que não tomar a sua cruz pode ser meu discípulo.
Ser discípulo é amar o Senhor, mas ser discípulo também é sofrer pelo Senhor. E cruz é sinônimo de perdas e danos, de vergonha, porque a cruz era destinada aos escravos, aos malfeitores, à escória da sociedade, mas um dignatário não podia morrer numa cruz. Um nobre jamais seria condenado à cruz. A cruz é sinônimo de vergonha. Mas Jesus fala: aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, pode ser meu discípulo. É sinônimo de dor. Disse que o escritor romano do século I antes de Cristo, Cícero, escreveu que o sofrimento mais cruel e horrendo é o sofrimento da cruz. E Júlio César, que foi famoso político romano, que viveu antes de Cristo, numa certa ocasião ele quis presenciar uma cena de crucificação, e dizem os autores que ele desfaleceu, enfraqueceu as suas pernas, porque é símbolo de dor e de crueldade. Agora, o que Jesus está dizendo aqui não é de um sofrimento medieval, não é de um sofrimento: eu cometi um pecado, deixa eu me autoflagelar, deixa eu fazer aqui minha autopunição, deixa eu mesmo colocar aqui um sistema penitencial. De maneira alguma. Não é isso que Jesus está dizendo, mas ele está dizendo do sofrimento no sentido de testemunho, de testemunhar a sua fé. Naquele tempo muitos foram mortos por testemunharem a fé em Cristo Jesus. Aliás, a palavra testemunho em grego significa mártir, de onde vem a palavra mártir, martírio. Mártir significa testemunhar, testemunho. É o testemunho a respeito de Cristo, e por isso eles sofreram, derramaram seu sangue. Daí veio a expressão martírio, aquele que sofre pelo testemunho de seu Senhor. Ser discípulo é amar o Senhor, mas também é sofrer pelo Senhor. Agora, nos nossos dias, um pastor falar de sofrimento para a igreja, as pessoas não querem isso. As pessoas querem apenas um hedonismo, uma filosofia do prazer, e buscam isso. Não é errado buscar o prazer, não é errado buscar uma vida melhor, mas é errado quando isso é o objetivo maior da nossa vida. É errado quando a gente só pensa no carpe diem, no aproveitar a vida. Ser discípulo é sofrer pelo Senhor. E por fim, leiam comigo o versículo 33. Assim, vamos lá? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, ser discípulo é dedicar-se ao Senhor. Se não renunciar a tudo, não pode ser meu discípulo. Jesus conta aqui que um construtor de uma torre, se ele quer construir uma torre, se ele não se assenta, se ele não planeja, se ele não organiza, ele não termina aquela torre. Se ele não se dedicar, fica pelo meio do caminho. Se um rei está em guerra com outro rei, ele precisa regimentar seus soldados, ele precisa planejar táticas de guerra, porque se não vem lá o inimigo, ele tem que levantar a bandeirinha dizendo: minha rendição. Jesus fala o seguinte: da mesma maneira, se você quer fazer uma coisa, você tem que se dedicar de corpo e alma, senão não dá certo. Se você não renunciar a tudo que tem, ou seja, se você ficar envolvido com tudo que há nessa vida, você nunca terá um momento para Deus, nunca terá um momento para orar, nunca terá um momento para ler a palavra de Deus, nunca terá um momento para agradecer a Deus, porque está tão envolvido. E Jesus fala que esse envolvimento tem que ser com Ele. Ser discípulo é dedicar-se ao Senhor. Se todo aquele que dentro de vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser discípulo. A renúncia aqui é uma abnegação. O
que é mais importante na sua vida? O que você tem de mais importante? Se você responder isso, você define a sua espiritualidade, a sua religiosidade. O que eu tenho de mais importante na minha vida é a minha esposa. Bom, pode dizer assim, o que eu tenho mais importante é meu marido. Será que vai escutar isso? Não sei não, viu? Do jeito que está a coisa hoje, não sei se a gente vai ouvir isso. É isso, aquilo. Se o mais importante não for a graça de Cristo Jesus, então nós estamos em maus lençóis. Isso define. Então é dedicar-se, de ser discípulo, é dedicar-se ao Senhor. Calvino, comentando esse versículo, ele critica a interpretação literal. Ele diz o seguinte: achar que um verdadeiro discípulo é aquele que joga todos os seus bens no meio do mar, que se divorcia da esposa, agora eu não posso mais porque você é um cristão, que abandona os seus filhos para ter uma vida monástica, para ser um monge, para largar tudo. Calvino diz: isso não é ser discípulo. Isso não é. A ideia aqui é que tudo que temos não deve ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Essa é a ideia. Então, todo aquele que dentro de vós não renuncia a tudo, não pode ser meu discípulo. Agora, meus irmãos, vamos ser francos. Talvez você nunca ouviu isso na sua vida. Talvez você nunca leu o que Jesus falou. Mas que choca o nosso coração, porque é uma facada que a gente toma no meio do coração. E a reflexão é o seguinte: Senhor, isso é ser discípulo? Pai amado, estou distante disso. Então vamos lá, acelera. Vamos lá, é isso. Agora, temos que ser francos também e dizer que o materialismo, a corrida pelo dinheiro, a corrida por isso, por aquilo outro, atrapalha muitas vezes a nossa caminhada com Deus, sem dúvida nenhuma. E quando se fala em renunciar, significa que o meu coração não está naquilo que eu tenho. Que bom ter tudo que eu tenho, mas o meu coração está em Deus, graças a Deus que Ele me deu isso. Mas se Ele não me desse isso, me desse outra coisa, está ótimo, porque meu coração está em Deus, em Cristo. Tem uma ilustração bastante engenhosa de quem a criou e muito interessante. Diz que um índio morreu e foi para o céu. Quando ele chegou no céu, alguém falou assim: índio, você aqui, como é que você chegou aqui? E o índio falou assim: eu fiz aquilo que Jesus falou, eu renunciei a tudo. E continuou o índio: mas para homem branco isso é difícil. Homem branco tem que renunciar casa, índio não tem casa. Homem branco tem que renunciar riqueza, índio não tem riqueza. E aí foi. Não é que é verdade? Não é que renuncia. O verdadeiro discípulo é aquele que ama o seu Senhor, que sofre pelo seu Senhor e que se dedica ao seu Senhor. Esse é o meu discípulo. O meu Senhor. Meus irmãos, não sei como está a sua caminhada com Jesus, eu sei como é que está a minha. Longe de ser aquilo que eu gostaria. Mas como é que vai a sua caminhada com Cristo? Como você anda? Você é um discípulo de Cristo? Aqui está a palavra do Senhor. Minha oração, meu coração, é que o Senhor perdoe minhas faltas, as minhas fragilidades. Que o Senhor segure na minha mão, na nossa mão, que possamos ser realmente verdadeiros seguidores de Jesus. E se a igreja concorda e crê nisso, diga comigo: amém. 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 Deus os abençoe.